Alô, podcasts de todo o Brasil e ao redor do mundo, aqui é seu amigo Alexandre Passos, estamos juntos para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a árvore de Natal. O que você acha? Será que a árvore de Natal convém o cristão ter em sua casa? É uma decoração válida? É o que a gente vai falar sobre isso no podcast. Podcast relevante, um bate-papo bem maneiro, com gente interessante do mundo inteiro. Será que a árvore de Natal é pagã? Será que existe paganismo na árvore de Natal? E se existe ou não, e mesmo que exista, será que o cristão pode ter em sua casa? É o que a gente vai tentar responder no Será que Pode? De hoje. Eu queria perguntar a você que talvez critique a igreja que coloque árvore de Natal como decoração, ou um irmão que na sua casa tem uma árvore de Natal decorada. Eu aqui na minha casa tenho 3 árvores. Eu tenho essa aqui pequenininha para o meu cenário, eu tenho uma outra de madeira, que é um modelo mais antigo, e tenho uma grande na minha sala. Então eu sou a favor da decoração da minha casa, decoro a minha casa com itens natalinos que relembrem o Natal ou que fazem menção ao Natal, e através destes itens decorativos eu enfeito minha casa e recebo meus amigos. Primeira coisa que eu digo é o seguinte: se você tem na sua casa a sua árvore de Natal, ninguém pode se meter na sua vida. Primeira coisa, a pessoa não vai entrar na sua casa e querer que você tire uma árvore de Natal. Isso é uma falta de educação muito grande. Um dos textos utilizados fica ali em Jeremias, capítulo 10, versículo 3 a 5, que assim está escrito: porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam uma árvore do bosque e um artífice que trabalha com um machado. Com prata e ouro a enfeitam. Com pregos e martelos a fixam para que não caia. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Eles não falam. Necessitam de que os leve porque não podem andar. Não tenham receio deles porque não podem fazer mal. Também não podem fazer o bem. Aqui a tradução do hebraico é Iahar. Sim, a palavra original Iahar, substantivo masculino, que significa floresta, madeira, matagal. Significado: um bosque de arbustos, uma floresta, mel no favo. Uma raiz utilizada significa utilizar uma verdura. Então o texto original não fala de pinheiro especificamente. Mas isso para mim não é problema. Não é pinheiro. Não é especificamente pinheiro. Então quem argumenta que a Bíblia fala que o pinheiro, pelo menos nesse versículo, não se refere a pinheiro. Ele se refere a qualquer tipo de planta. Pode ser um arbusto, pode ser uma árvore, pode ser floresta, pode ser até um mel no favo, que se refere a algo relacionado à natureza. Nesse caso, a forçação de barra que as pessoas tentam trazer é que esta madeira, ou esta árvore, seria um pinheiro. Agora o texto de Isaías, que foi citado pela pessoa que me questionou, diz o seguinte: o ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas e forma e o lavra com força no seu braço. Ele tem fome e a sua força falta. E não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, emprega a malgra, aplana com cepilho e marca com compasso, e faz o seu Deus à semelhança do homem, segundo a forma do homem, para ficar em casa. Diz que a chuva, Isaías 44, 14 diz: e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar. Com isso se esquenta, cozinha o pão, também faz dele um Deus e se prostra diante de Deus e fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Então aqui está falando de uma pessoa que pegou uma árvore, pegou uma planta e levou para sua casa e esculpiu essa árvore no formato de um homem. Aqui não diz que é um formato de uma árvore de Natal, mas o formato de um homem. E aí diz que essa pessoa esculpe essa árvore, então ela provavelmente tira as folhas, né? Para você poder esculpir na madeira no formato de um homem, você tem que tirar as folhas. Então já não é mais um pinheiro. Então aqui já corta, já tira todo o argumento de quem diz que esse texto se refere à árvore de Natal. Então não se refere a uma pessoa, né, um indivíduo que é pagão, que pega esta árvore, leva para casa, retira as folhas e faz uma escultura em formato de homem. Tá bom? Quero lembrar vocês que o texto de Jeremias não fala que ele coloca uma árvore dentro de casa. O texto de Jeremias diz que ele esculpe ali, ele utiliza ferramentas de fundição para fazer um Deus. Então, por enquanto, a gente está vendo aqui a imagem deste Deus no formato humano. Não é mais uma árvore.
Eles utilizam o tronco dela para fazer um deus. É o que o texto aqui está dizendo. Existiam práticas pagãs na antiga Europa, em povos pagãos, que realmente utilizavam o pinheiro para oferecer os seus deuses. Por exemplo, na antiga Alemanha, tem uma história muito interessante de um bispo católico, não é cristão, católico, chamado Bonifácio. No século VIII, o bispo da região conhecida como Germânia foi responsável por um grande número de conversão de pagãos, sim, adoradores dos deuses nórdicos, como Odin, Thor e outros deuses. Eles estavam prontos para sacrificar 9 meninos embaixo de uma árvore, de um pinheiro, ali naquela região. O que aconteceu? O bispo, né, da Germânia falou para eles que aquilo era uma bobagem e era um hábito da antiga religião pagã. Quando ele chegou lá naquele lugar e falou que para eles não fazerem isso, não sacrificarem as crianças, né, ele impediu, ele falou, eu vou impedir essa morte dessas crianças. Então ele falou para os fiéis, olha, não façam isso. Livrem essas crianças, porque esse é um costume péssimo. Deus quer a vida dessas crianças. E ele começou a tentar convencer os fiéis a não fazer isso e a derrubar essa árvore, a não utilizar essa árvore para sacrifícios. Porém, os sacerdotes dali, daquela religião pagã, falaram para ele que se ele tentasse derrubar a árvore, ele seria pulverizado pelo deus Thor, pelos raios do deus Thor, e que certamente cairiam do céu para matá-lo, matar esse homem. Diante da ameaça, o próprio Bonifácio teria pego um machado e derrubou o grande carvalho ali mesmo. Nada aconteceu com ele, não caiu raio algum. A cena foi suficiente para que os sacerdotes pagãos saíssem do povoado desacreditados. E o que aconteceu? Houve a conversão à fé cristã naquele lugar, naquela região. A queda do carvalho não foi apenas uma planta caindo no chão, mas a queda também de uma religiosidade pagã na época. Bonifácio, então, escolheu os pinheiros como símbolos do Deus verdadeiro e, de acordo com sua pregação, embora fossem pequenos e frágeis, como o menino Jesus, eles resistiram e permaneceram firmes. Então, depois desse ocorrido, em pouco tempo, se popularizou na Germânia o hábito de cultivar pinheiros e vinculá-los a Jesus. Então, ele ressignificou aquele pinheiro para eles, assim como Paulo ressignificou o altar ao Deus desconhecido. Paulo pegou um altar que era para um Deus pagão, estava sendo preparado para um Deus pagão, em Atos capítulo 17, versículo 23, em que Paulo utilizou aquele altar ali, né, para pregar o evangelho, isto é, ele ressignificou aquele altar. Da mesma forma, o cristianismo ressignificou os pinheiros que possivelmente eram utilizados para paganismo. Da mesma forma que várias coisas que hoje nós vivemos e utilizamos no nosso dia a dia foram oferecidos aos deuses. Você quer ver um exemplo? O bolo de aniversário, por exemplo. Quem não gosta de receber uma surpresa na sua casa com um bolo de aniversário branco, de coco, ou de qualquer sabor que você goste, chocolate, mas com velas em cima e cantar aquele parabéns legal com a sua família? Você gosta? Então, eu gosto também. E eu quero dizer para você que o bolo era algo pagão. Sim, os antigos ofereciam aos seus deuses um bolo com velas sobre ele. Pois as comemorações de aniversário surgiram na Grécia Antiga, uma cultura pagã. Os gregos homenageavam a deusa da lua e da caça, Artemis, com bolos redondos, decorados, e com velas simbolizavam o brilho da lua. A forma redonda do bolo representava a lua cheia, e as velas representavam o brilho da mesma, que reflete o lugar. A origem destas comemorações é uma mistura de religião e magia. Em outras culturas, havia também diferentes significados para a comemoração de aniversários. No Egito, por exemplo, somente os faraós e os deuses poderiam comemorar. Em Roma, a prática estendia-se aos familiares do imperador e aos senadores. Os camponeses alemães comemoravam com velas de número igual à idade do aniversariante, mas uma vela simbolizava a luz da vida. O costume de oferecer presentes era uma forma de espantar os maus espíritos e proteger o aniversariante. Você dá presente de aniversário? Pois é. Dar presente de aniversário significa proteger dos maus espíritos. E aí? Quando você dá o seu presente de aniversário, você protege de maus espíritos? Então, você é casado? Se você é casado, a sua esposa, ou se você, que é mulher, está assistindo esse vídeo, você usou o véu e a grinalda? Você utilizou o buquê
no seu casamento? Pois é, eu tenho que informar para você que também o véu e grinalda são itens pagãos. O buquê da noiva também é pagão. Vou dizer para vocês que as testemunhas de Jeová também não comemoram aniversário, por exemplo. Elas não só não utilizam bolo de aniversário, como não comemoram aniversário de forma alguma. O argumento deles também é um argumento baseado na Bíblia Sagrada. E é baseado em dois textos da Bíblia Sagrada, dois momentos da Bíblia Sagrada. O primeiro texto que eles se arrogam para não comemorar o aniversário está em Gênesis capítulo 40, versículo 20 a 22, que foi o aniversário de Faraó, quando ele deu um banquete a todos os servos e trouxe o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros diante dos seus servos. Ele restituiu o chefe dos copeiros ao seu posto de copeiro e continuou a servir o copo a Faraó. Mas Faraó pendurou o chefe dos padeiros no madeiro, assim como José havia interpretado. Lembra do texto de José? Então, nós temos aí o primeiro texto que está em Gênesis 40, versículo 20 a 22. O segundo texto, porque as testemunhas de Jeová não comemoram aniversário, eles argumentam, é o que eu já falei, sobre quando Herodes fez o aniversário. Está em Marcos, capítulo 6, versículo 21 a 29, que diz assim, e eu não vou ler todo, mas chegou o dia conveniente quando Herodes, no seu aniversário, ofereceu um banquete aos altos funcionários, comandantes militares e aos homens importantes da Galileia. E são argumentos que estão na Bíblia Sagrada, mas não tem nenhum sentido. E tem o detalhe do entrega de presentes. Eles acreditam que os sábios do Oriente, na verdade, foram entregar os presentes a Jesus, eram enviados de Satanás. Isso mesmo. A troca de presentes, segundo eles, é uma prática pagã, e que os sábios do Oriente, na verdade, não foram enviados por Deus através de um milagre da estrela de Belém, mas foram enviados por Satanás. Inclusive, eles colocam em dúvida a estrela de Belém, que não foi enviada por Deus. Eles afirmam que a estrela de Belém não foi enviada por Deus para levar os magos, os sábios do Oriente até Jesus. Então, você vê que uma afirmação que está na Bíblia, que até esteja na Bíblia, nem sempre esta afirmação ela tem um sentido de proibição, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você vai montar a árvore de Natal no dia de culto, quando você torna aquilo ali Deus, aquilo ali, não pode tocar aquilo ali, uma árvore de Natal. A árvore não tem mais uma decoração, em qualquer caso, qualquer questão pode estar. Mas em relação à árvore de Natal, eu espero ter trazido bons esclarecimentos para vocês sobre esse tema. Será que pode ou não pode? Se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito, clique no sininho para receber notificações. Se você não gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, dá um joinha para fortalecer, para o Google entender que o pessoal está gostando do vídeo. E se você não gostou, não tem problema não, irmão. Você coloca a sua opinião aí. Se você é contra o Natal, coloca aí, a gente vai aumentar. Pode, Cristo, debate com inteligência. Até o próximo, tchau, paz.